Vamos lá, gente. Então, vamos para a semana do dia 24/6. Aqui, eu acho que, como a gente já falou de muita coisa de segundo reinado, acho que fica mais... Segundo reinado? Isso, segundo reinado. Eu acho que fica mais fácil para vocês. Mas vamos lá. Questão número 1. Sobre a relação bilateral entre Brasil e Argentina, no antes e no após a Guerra do Paraguai, julgue os itens. Então, vamos lá. A postura do Rio de Janeiro em relação à querela envolvendo Buenos Aires e a Confederação Argentina foi de absoluta neutralidade, o que explica as boas relações com o presidente eleito Bartolomeu Mitre após a eleição de 1962. 1862. Certo ou errado? Errado. Fui de errado. Tá correto. Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso para vocês. Lembra que o Brasil vai promover... Então, vamos lá. Lembra que o Brasil tinha uma relação com a Confederação, que era da diplomacia dos patacões? Que o governo brasileiro chegou a emprestar dinheiro para o Rosas e para o Urquiza, beleza. Só que quando explode a guerra, quando a guerra fica complicada, o Urquiza, inclusive, vai pedir muito dinheiro para o Brasil. E o Brasil tinha uma ideia de se manter neutro. E o Brasil não vai dar o dinheiro que ele queria. Tanto que, no início da década de 1860, Urquiza, acho que 59 ou 60, ali naquela virada, ele rompe com o Brasil. O Brasil se afasta dele, tá? Então, realmente, existia o Brasil busca a neutralidade, o Brasil não vai se intrometer nessa guerra, e isso facilita uma aproximação com o Mitre. Detalhe, o que facilita mais ainda a aproximação com o Mitre é o fato de que, em 1862, e da onde eu estou tirando isso? Eu estou tirando do Clodoaldo, não, do Francisco Doratioto. O Doratioto fala que existe uma aproximação ideológica entre brasileiros e argentinos. E por que existe essa aproximação ideológica? Porque aqui no Brasil nós temos os progressistas chegando ao poder. Lembra, o que são os progressistas? Seria uma junção de conservadores e Partido Liberal, né? São conservadores mais progressistas e liberais. Eles vão formar a Frente Progressista, né? Que depois vai gerar o Partido Progressista, que vai ficar no poder entre 1862 e 1868. Basicamente, é como se fosse um novo gabinete da conciliação, mas dessa vez com os liberais à frente do processo. Beleza? Então tá correto. Não é fácil, você pode falar assim, mas professor, isso é como se fosse uma nota de rodapé. Mas é algo que é importante a gente lembrar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Não, o Brasil tinha, então, é isso. Não era fácil, não, tá? É difícil. Gente, essas questões, como eu estou aqui restrito a fazer questões de PEB, o que eu vou fazer? Eu vou trazer, né, uma bibliografia de PEB profunda para trazer aqui para vocês nessas questões, beleza? Então, já viram que, por exemplo, já teve biografia do Barão do Rio Branco caindo no TPS de História do Brasil. Tá? Então, assim, às vezes tem algumas informações bem chatinhas que caem. Então, minha função aqui é trazer isso para vocês, beleza? Próxima, 2. A convergência ideológica entre os progressistas brasileiros e os liberais argentinos foi determinante para a assinatura da Tríplice Aliança, criticada, então, pelos conservadores no Conselho de Estado. Certo ou errado? Correto, correto. Inclusive, vamos lembrar que depois, quando os conservadores chegam ao poder em 1868, você vai ter uma tensão entre brasileiros e argentinos.
E essa tensão entre brasileiros e argentinos... Beleza, Pedro, eu vi que você caiu, voltou. Então, ótimo. Eu vi que você está no ambiente externo. Está no celular? Está no 3G do celular? Aí vai cair, vai voltar, faz parte. Depois, qualquer coisa, tu pega gravação. Tá? Então, a partir de 1868, você tem uma tensão entre brasileiros e argentinos, você tem contestação, não é, do tratado das cláusulas do tratado da Tríplice Aliança. Depois o Brasil vai ocupar o Paraguai, sob a alegação de que a Argentina poderia invadi-lo, toda aquela tensão, não é fruto dessa mudança interna no Brasil e também na Argentina, porque o Sarmiento também vai ser, digamos assim, ter um pé atrás com o Brasil, pé atrás que o Mitre não tinha. Beleza? Alguma observação? Tranquilo. Beleza. Vamos para... Ih, já foi. Né? Às vezes o meu dedo foi né, rápido demais. Vamos lá. As relações entre o Brasil e a Confederação de Urquiza sempre foram positivas e cordiais, uma vez que Urquiza se sentia devedor do apoio militar brasileiro que o Império lhe havia oferecido na Batalha de Monte Casseiros. Então, como eu falei para vocês, mas assim, lembra que eu já... pois é. Então, é a partir de 1858, eu lembro que eu falei 59, é 58. 1858. Então, deixa eu até escrever aqui, 1858, você tem um afastamento, justamente porque Urquiza queria mais do Brasil, inclusive um posicionamento brasileiro ostensivo ao seu lado, e o Brasil não vai dar, tá? Então, essas relações, elas se tornam relações tensas e você tem um afastamento. Tanto que, vamos só lembrar, quando você tem o início da Guerra do Paraguai, o Paraguai, o Solano Lopes, está ao lado do Urquiza. Lembram disso? Está ao lado do Urquiza. Tranquilo? Então, pode colocar isso daí. Alguma dúvida? Não. Vamos para a próxima. Olha como é que isso daqui também é muito detalhe, mas você pode achar tudo isso no Francisco Doratiotto, tá? O Império do Brasil e a República Argentina, né? Não, o Império do Brasil e a Argentina. Aquele textozinho que eu recomendei na última aula. O Tratado de Comércio e Fronteiras, assinado com a Confederação no final dos anos 1850, não foi ratificado pelo Parlamento brasileiro por conta dos traumas antitratados tributário dos... Pô, ficou horrível isso daqui. Tá vendo? Quando eu faço, às vezes, eu lendo, eu falo, não ficou bom. Seria o seguinte, por conta dos traumas do trauma antitratados tributários da época do reconhecimento, tá? Isso daqui seria o correto. Certo ou errado? Olha só. O Brasil não vai assinar tratados comerciais com as grandes potências. Os norte-americanos vão insistir para que o Brasil assine tratado comercial, o Brasil não vai assinar. Não vai ter nenhum tratado mais com a Inglaterra. Mas tratados de fronteiras são feitos, sim. São vários os tratados de fronteira. Por exemplo, Tratado de Ayacucho, que já caiu em prova, em 1867, durante a Guerra do Paraguai. Tratado com o Uruguai, de fronteiras, também foi assinado no início dos anos 50. E aqui, o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, assina o acordo de fronteiras. Quem não assina é Buenos Aires, tá? Os argentinos não vão assinar esse tratado de fronteiras, beleza? Então, isso daqui vai ser um dos motivos e um dos pontos ali de tensão entre Brasil e Argentina, beleza? Então, errado, ok? Vocês tinham essa informação? Sim ou não, gente? Não? Pedro, não? Francilene, não? Então, anota aí, tá? Aproveita essas aulas para ir pegando e pode colocar quem é o autor, Doratiotto, que é o especialista nisso, tá?
Bom, vamos para a questão número 2. A instalação da República, no dia 15 de novembro de 1889, por fim estreitou os laços de amizade entre o Brasil e os Estados Unidos, forjados por Dom Pedro II. O diplomata Manuel Oliveira lembrou mais tarde que, quando a República foi proclamada, os Estados Unidos gozavam da popularidade invejável. Sobre essas relações entre o Brasil e as grandes potências, vamos lá. Eu peguei aqui, tem muita coisa da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Após a viagem de Dom Pedro a Filadélfia, foi nessa viagem que Dom Pedro foi exaltado, né? Tinha gente da imprensa norte-americana falando que o Dom Pedro era um monarca com ares republicanos. Já ouviram falar nisso? Já? Então, uma série de acordos comerciais foram firmados pelo Império com os Estados Unidos. A intensificação das relações diplomáticas e econômicas entre o Rio de Janeiro e Washington, incrementadas, transformaram o Império no maior exportador para os Estados Unidos. O Império exportava muito para os Estados Unidos. Mas não há uma série de acordos firmados pelo Império com os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês, abordando a questão anterior, que o Brasil não vai assinar acordos bilaterais com ninguém, né, em termos com as potências, beleza? Então, peraí, alguém me chamou. Fala, Francinene, pode falar. Professor, essa questão aí do Dom Pedro não foi mais uma questão cultural, de apresentação, de tipo civilização do Brasil, não é isso? Sim, sim, sim. Então, e ele fica por lá, ele é exaltado pela imprensa, mas acordos comerciais, não. Beleza? Pedro, fala aí. Não, é só porque eu sei que nessa época, quando tem um grande incremento do comércio de café, né, do Brasil com os Estados Unidos, mas eu marquei errado também por ser o maior exportador para os Estados Unidos. Eu imaginei que o Brasil não tinha essa posição naquela época. Também não. Como nunca teve. Também não. Pode botar aí que tá errado. Tá? Também tá errado. Podia anular por isso. Beleza? O Brasil exporta muito café para os Estados Unidos, mas daí é ser o maior exportador em termos de grana, não é? Beleza? 2. Apesar de não fazer parte da tradição nacional, mas com o intuito de representar o regime monárquico brasileiro e agradar os Estados Unidos da América, Dom Pedro envia delegados para participar do primeiro Congresso Pan-Americano no último ano de seu reinado, ainda que com fortes ressalvas ao pan-americanismo de tipo monroísta e sua proposta de união aduaneira. Então, parece que o Goiânia fez uma questão com vocês sobre isso, né? Sobre o primeiro Congresso norte-americano, pan-americano, né? O acordo Blair e Mendonça, ele chegou a fazer isso com vocês, não fez? Sim? Então vocês estão craques. Francilene vai falar alguma coisa, assim? Não? Os dois tipos de americanismo, Salvador e Barão. Perfeito. Né? Isso já caiu no TPS, se eu não me engano. TPS não. Já caiu em terceira fase. Se eu não me engano, foi 2016. Não lembro. Mas já caiu em terceira fase, tá? Fiquem ligados nisso. Perfeito. Correto. Tá? Então, isso é muito bom. E essa questão serve para vocês como norte aqui, essas questões que vocês já fizeram para esse período aqui. Podem mandar também sugestões, mesmo aqueles que estão assistindo a aula gravada, sobre as próximas questões tipo TPS, tá? Mandem para mim que eu posso fazer para vocês, né? Eu gosto muito de fazer isso, por exemplo. Né? Teve uma época que eu estava... Agora eu estou sem tempo, né? Estou aqui no Namuc e tudo mais, mas teve uma época que eu estava fazendo questões particulares dos alunos, né? E aí um aluno chegou para mim e falou, cara, eu não sei nada de presidentes norte-americanos no século XIX. Eu fiz questão para ele de todos os presidentes norte-americanos do século XIX. Eu até falei isso com o Gabriel, né? Então, o Gabriel até a gente... Rapaz, eu esqueci, né? Tem que dar uma aula ao vivo para vocês, né? Tem que lembrar disso.
Tem aula ao vivo que eu tenho que dar. Depois eu vou... E aí pediram para eu falar de Estados Unidos, não sei o quê. Eu vou fazer essa aula, tem que lembrar. Tá? Mas, enfim, então, fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Se tiver alguma coisa que vocês queiram, é só mandar mensagem. Vamos lá. Encarado pela elite política como uma oportunidade para a modernização econômica nacional, o golpe republicano é comemorado por investidores europeus que acreditavam no aumento das possibilidades de negócios com os Estados Unidos do Brasil. Da onde eu tirei essa questão? De um livro que provavelmente o Goiânia usou, chamado Comércio e Canhoneiros, do Steve Topic. É um livraço. Gabriel está olhando para trás porque tem esse livro aí? Tem? Livraço, muito didático, gostoso de ler. Ele fala que é o contrário. Que, na verdade, os investidores europeus ficaram temerosos, porque os europeus viam no Dom Pedro um garantidor dos empréstimos. Tá? E quando cai o Dom Pedro, eles falam assim, ferrou, a gente não vai receber a grana. Né? E, aos poucos, a República Brasileira teve que dobrar esses investidores norte-americanos. Tranquilo? Última. A semelhança do que aconteceu em 1964, a alegação estadunidense tem envolvimento direto com o golpe civil-militar que derrubou a monarquia, destacando-se o envolvimento do representante estadunidense no Rio de Janeiro, Robert Adams Jr., figura fundamental para que seu país fosse o primeiro a reconhecer o governo provisório. Tem muito erro aqui. Tem dois erros principais. Primeiro, desculpa. Tá tudo errado, né? Não tinha nem que colocar, também tinha que botar vermelho a semelhança do que aconteceu em 64. Também tá errado. Não vai acontecer isso, por quê? Primeiro, não há envolvimento norte-americano no golpe. E os Estados Unidos não foram os primeiros a reconhecer. Os norte-americanos, inclusive, demoraram para reconhecer a República Brasileira. Sob qual alegação os norte-americanos demoraram a reconhecer a República Brasileira? De que era um governo advindo da força. Os norte-americanos tinham uma ideia de que o governo tinha que ser um governo democrático, genuinamente democrático. Tá? Então, os norte-americanos demoraram a reconhecer. E qual foi o primeiro a reconhecer Qual foi o primeiro a reconhecer a República Brasileira, turma? Vai lá. Qual foi o país pioneiro? Províncias... já não era mais... Não eram os Estados Unidos, não. Já não era mais Províncias Unidas do Rio da Prata, Pedro. Não. Vocês estão confundindo. Felipe, confundindo o reconhecimento da independência... eu falei independência? Tá, desculpa. Eu que falei errado. Vocês estão certos, tá? Pedro Miguel está certo. Províncias Unidas. É que a resposta é mesma, Pedro. Queria falar, quem foi o pioneiro a reconhecer a República? Aí seria a Argentina. Tá? Você está certíssimo. Eu que fiz a pergunta errada. Felipe, Estados Unidos e Benin, hoje em dia, o próprio TPS já está indicando que seria a Argentina, tá? Desde aquele artigo do Rodrigo... Vocês já viram esse artigo aqui? Peraí. O reconhecimento argentino da independência. Cadê? Aqui, Tem dois artigos. Tem esse e tem só uma divergência de quando aconteceu, tá? Então, esse e o do Rodrigo. Cadê? Cadê? Não, peraí. É esse daqui, É de 2017, quando o Rodrigo é o primeiro a levantar essa lebre. Receberam? Isso, rending. Exatamente, Gustavo. O do Rodrigo está abaixo, tá? Está embaixo. E aqui, esse outro, ele discute o seguinte, que o reconhecimento teria acontecido logo depois da independência, quando o Câmara ele vai hastear a bandeira do Império do Brasil
na representação brasileira lá na Argentina e os argentinos não fazem nada. E aí ele fala o seguinte, olha, isso daí é como se fosse um reconhecimento tácito argentino. Beleza? Depois dá uma olhada, são 2 artigos bem curtos e bem legais. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos para a última? Vamos para a última? Alguma dúvida? Tá? Mas, Pedro, foi a Argentina também a primeira a reconhecer a República Brasileira. Tá? Em meio àquela ideia de que tínhamos que nos aproximar dos nossos vizinhos e, principalmente, com aquela ideia de que a gente tinha que se aproximar com a Argentina para resolver a questão de Palmas. Tá? Lembre disso, tá? Da questão de Palmas e tudo mais. E aí, lembra que o governo provisório vai assinar o Tratado de Montevidéu, dividindo a região de Palmas, e aí isso não vai ser aceito pelo parlamento brasileiro. Lembra disso? Vocês lembram dessa questão? E aí, inclusive, não vai ser aceito pelo parlamento brasileiro, e aí a questão vai para a arbitragem. Quem vai brilhar? O Barão do Rio Branco. Exatamente. Exatamente essa história que o Bocaiúva assinou bêbado. Exatamente. Boa, Gustavo. Olha só, peraí, vamos lá. Questão 3. O Barão do Rio Branco, vitorioso em 2 arbitragens, servia em Berlim, onde foi responsável por negociar com o escritório compra de armas na Alemanha. E ali presenciou o aumento das tensões interimperialistas, o que fomentou seu temor de uma suposta presença europeia nos Estados Unidos do Brasil. Certo ou errado? Correto. Não aconteceu essa compra de armas, sim. Né? O Felipe, marquei com receio. Tá correto, tá correto. Tá? Então, beleza. Vamos lá. 2. Foi durante a chancelaria de Olinto Magalhães que o governo decidiu pelo fechamento do acesso à bacia amazônica, contrariando a medida de abertura que datava de 1866. O intuito era impedir a presença da Bolívia, a presença da Bolívia e dos agentes do Bolivian Syndicate, que poderia complicar ainda mais a situação do Acre. Certo ou errado? Certo, certo. Errado por imaginar que já não podia navegar. Não. O que está errado aqui é o seguinte: quem fecha é o Barão do Rio Branco. Tá? Fala aí, Gustavo. Pode falar, pode falar. Não, professor, pode terminar a sua explicação, depois eu falo. Basicamente o seguinte: quem fecha a navegação é o Barão do Rio Branco. Quando o Barão assume a chancelaria, ele, primeiro, quais são as 2 atitudes que ele toma com relação à questão do Acre? Ele declara que não existe clareza nos limites, porque os limites nunca foram declarados, e ele fecha o acesso à bacia amazônica. Para quê? Para tornar inviável o escoamento da produção, da matéria-prima por parte do Bolivian Syndicate. E aí torna a região desinteressante para essa companhia anglo-americana. Beleza? Então é uma atitude do Barão do Rio Branco. Tranquilo? Vai lá. Qual é a dúvida, Gustavo? Eu vou querer fazer um recurso aqui, professor, depois eu faço no grupo, mas é porque o Recupero fala que o próprio Olinto de Magalhães já ordena já coordena, né, na verdade, esse fechamento da bacia, e que o Barão do Rio Branco depois, ele só reafirmaria isso, já teria sido articulado pelo Olinto. Peraí, vou pegar aqui, a gente vê agora. Eu só não lembro a página, mas eu vou... Eu acho fácil, calma aí. Isso daí eu acho fácil, calma aí. Vamos fazer aqui agora. Não lembro de onde eu tirei, mas vamos lá. Cara, eu tenho ele todo marcado, então para mim é fácil. Espera aí. Guerra
Vamos lá. OEA, não, discurso dos 3Ds, antes, crise de 29, ministros diplomáticos hoje. Está aqui. Vamos lá. Ameaça francesa no norte, arbitragem, diplomacia financeira, Campos Salles, ministros e diplomatas, Amapá, Acre, o momento decisivo. Vamos lá. Pacifismo, a população local sentiu ameaçada, mobilização, interesses, questão alfandegária, governo federal, melhor qualidade do látex. Peru também queria região, para piorar, colonização da região, Bolívia síndica. Com a sessão de renovação do orçamento aqui, aparece Plácido Castro, sessão do Bolívia Syndicate, opinião pública, justificativa moral do Brasil, Olinto Magalhães tenta impedir a sessão. Então, vamos lá, deve estar aqui. Será o próprio ministro das Relações, Olinto, quem iniciará a reação oficial brasileira. Em atitude de certa incoerência com seu reconhecimento da soberania, o chanceler de Campos Salles empreenderá, junto ao governo de La Paz, gestos infrutíferos para impedir a aprovação do contrato ou de sua execução. Sobretudo, obterá do presidente medida mais eficaz, a proibição, em agosto de 1902, da navegação no Amazonas para transporte de produtos. Exatamente. Então, você está certo. Vamos mudar. Tá? Tá na página 285, não, 280, no meu. É porque a minha edição é essa daqui, ó. De repente, muda. Tá, Gustavo? A minha é aquela de capa dura. Então, tá assim. Sobretudo, pois é, então é por meses, tá? Que é com ele. Assim se representava, ele fala que a proibição da navegação empatava o jogo e permitia ganhar tempo. Nada de uma vitória ofensiva, mas a preparação da reação militar. Exato. Tá? É edição chique. Pô, ganhei de presente, cara. Entendeu? Então, mudado, tá? Tá certo. Já. Então, foi realmente o Olinto Magalhães. Certinho. Tá bom? Beleza. Vamos para... desculpa. Já foi. Desculpa. A política de Campos Salles para com os vizinhos foi favorecida pela presidência de Júlio Roca, na Argentina, que inclusive visitou o Brasil e convidou Campos Salles para ir para Buenos Aires. Trata-se de um marco importante na história que se iniciava da diplomacia presidencial brasileira. Então, essa daqui está correta. E aí vamos para a última. O fã de Lohan, vamos para a última, é porque eu já dei mole ali. O Pô de Lohan, negociado em Londres, trouxe consequências importantes para a política externa brasileira dos anos vindouros. O Brasil, tendo negociado sua dívida externa, pôde, inclusive, adotar uma postura distanciada da doutrina Drago, argentina, quando os vizinhos tentaram multilateralizar a crítica à diplomacia das canhoneiras aplicadas à Venezuela em 1902. Rio Branco recusaria a discussão da doutrina na terceira Conferência Interamericana, ocorrida no Rio de Janeiro. Qual vai... Está certo ou errado? Desculpa, para a gente manter a tradição. Correta, correta. Lembra o que o Barão do Rio Branco falou? Que o Brasil devia se colocar como um bom devedor, exatamente. O Brasil não era uma doutrina de caloteiro, exatamente. Então, está correta. Todas estão corretas aqui, beleza? E aí, provavelmente eu devo ter visto lá a questão de 1902 e marquei, e é isso mesmo, tá? Então, tudo correto. Quer dizer, Gustavo, quando tiver recursos, vamos resolver na hora. Aproveite que tem uns livros ali, eu sei de onde eu tirei tudo, a gente já resolve isso agora, entendeu? E aí já vai dormir sem tensões, né? Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Nada, Pedro, Francilene, nada? Foi? Foi? Então, deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Gerenciar a gravação, paro de gravar.